I'm so grateful for Jen, Eu sou muito grato pela Jen. who, without exception, lives what she teaches. Ela, sem dúvida, vive o que ela ensina, ela sabe quem ela é e se alegra em saber quem ela é. Bold in sharing that with others. E ela é corajosa em compartilhar isso conosco, onde quer que ela esteja. I'm so grateful that we met Eu sou muito 2 years grato ago por in church, and she's been tê-la conhecido 2 anos depois de ter entrado para a igreja e por ela ter me dado um exemplo for me para mim e por mim then and continue. desde aquela época até hoje. It's wonderful to think of you gathering É maravilhoso pensar em vocês reunidos around the world, and em todo o mundo. I pray that Eu oro the para que, spiritual Landon's com initial opening prayer, that you will be que given a oração maravilhosa que foi feita no início, que vocês possam receber aquilo que precisam, que se precisarem de inspiração, que a recebam. if you need something exceptional, that it Se will precisarem de have alguma such coisa power excepcional, que venha para até vocês ter um poder tão grande. Quando nos preparamos para um evento como esse, existe poder em estarmos reunidos. Se precisam de cura, tal, se vocês precisam de consolo, que recebam consolo. If you need peace, may you Que have precisarem de paz, que tenham paz. If you need help with exams, I suppose Se precisarem de ajuda com suas provas, mas quando chega a hora que vocês também recebam o que precisam. Eu oro para que, ao serem inspirados a receberem a mensagem, que vocês tenham então a força, a convicção para agir de acordo com o que receberem e não apenas voltarem aos seus hábitos normais, que precisarem de um momento, para mudar, para recolher suas forças e ter fé, que isso seja o dom que vocês receberão. Quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu era totalmente egocêntrico e tinha muitos dos sentimentos instáveis, incertos e vulneráveis que podem fazer parte da adolescência. Alguns desses sentimentos demoraram a sumir, mas eles foram mais pungentes naqueles anos da adolescência e eu me sentia perdido, constrangido e pouco à vontade. E o fato de eu estar em um internato em uma parte desolada da costa da Inglaterra não me ajudou. Meus pais moravam longe, na Arábia Saudita. A escola Hogwarts com Snape teria sido bem acolhedora. O mau tempo era comum ao longo da costa, mas em um inverno específico, uma tempestade particularmente forte soprou pelo mar irlandês com rajadas de vento aproximadamente 120 km por hora. E o mar batia nas defesas marítimas e muitas vezes as ultrapassava. Cerca de 5.000 lares foram inundados nas regiões vizinhas e as pessoas ficaram isoladas sem eletricidade ou qualquer outro meio de aquecimento e iluminação em suas casas e quase sem comida. Quando a inundação começou a diminuir, a escola nos mandou com o intuito de ajudar. Eu nunca tinha visto um desastre natural daquele jeito antes e fiquei espantado ao vivenciar aquilo de perto. Água e lama estavam por toda parte. Aqueles que passaram pela inundação tinham um rosto pálido e fino, eles tinham sido privados de sono por vários dias. E meus colegas da escola e eu começamos a trabalhar, transferindo pertences alagados para andares superiores, onde poderiam secar e tirando os carpetes que haviam sido destruídos pela inundação. Eu me lembro de que o carpete encharcado era muito pesado e o cheiro nas casas era terrível. O que me impressionou depois foi o laço de amizade que se criou entre os que estavam ajudando e os que recebiam ajuda. Havia um sentimento maravilhoso e amigável entre as pessoas unidas em uma casa digna sob circunstâncias desafiadoras. Mais tarde, percebi que todos aqueles sentimentos de segurança que consumiam muitos dos meus pensamentos de adolescência haviam desaparecido enquanto eu estava envolvido nesse grande esforço de ajudar nosso próximo. Eu queria que aquela percepção tivesse durado, mas não durou. A descoberta de que ajudar os outros era o antídoto para o meu estado depressivo e egocêntrico deveria ter sido transformadora, mas não foi. Porque a descoberta não tinha causado impacto suficiente e falhei em não refletir mais cuidadosamente sobre o que tinha acontecido.
Essa compreensão veio mais tarde. Vocês provavelmente já descobriram essa verdade em sua própria vida e pode ser útil pensar sobre quando e como isso aconteceu com vocês. Ponderei sobre isso durante a conferência geral e sinto-me muito feliz pela oportunidade de falar a vocês logo depois da conferência histórica, há algumas semanas. As impressões, a paz e a infusão de energia recebidas ainda estão comigo. O foco das mensagens da conferência foi o repetido apelo para ministrarmos como o Salvador ministra e para fazê-lo com amor, em reconhecimento de que nós e todos aqueles que nos rodeiam são filhos de nosso Pai Celestial. Serviremos não porque nosso serviço está sendo contado ou medido, mas porque amamos nosso Pai Celestial e estamos motivados por um objetivo maior e mais nobre, que é ajudar nossos amigos a encontrar e permanecer no caminho que leva a Ele. Nós amando e servindo o nosso próximo como Jesus faria se estivesse em nosso lugar, verdadeiramente buscando melhorar a vida das pessoas e aliviar seus fardos. Essa é a origem da alegria e da satisfação duradouras, tanto para quem oferece quanto para quem recebe, à medida que partilhamos de bênçãos, de conhecer e de sentir nosso valor infinito e o amor eterno de Deus por cada um de nós. Essa mensagem foi resumida pelo presidente Nelson desta maneira. A principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta igreja é dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua terna bondade. Ao refletir sobre o que nos foi ensinado, sei que se aceitarmos esse chamado para ministrar, teremos a oportunidade de pensar em outras pessoas além de nós mesmos, crescer na fé, na confiança e na felicidade, e superar nosso foco em nós mesmos e a sensação de vazio e tristeza que resultam disso. Gostaria de ter compreendido isso muito antes da minha vida, mas eu me sinto grato por ter aprendido isso gradualmente ao longo dos anos e por sermos constantemente lembrados dessa grande verdade. A beleza desse tipo de serviço, ministério ou discipulado é que ajuda outras pessoas de inúmeras maneiras, mas também nos transforma por nos afastar de nossas preocupações, de nossos medos, de nossas ansiedades e de nossas dúvidas. No começo, o serviço simplesmente nos distrai de nossos problemas, mas rapidamente se converte em algo muito maior e mais bonito. Começamos a sentir luz e paz, quase sem nos dar conta. Somos acalmados, aquecidos e consolados. E reconhecemos uma alegria que não vem de nenhuma outra forma. Recebemos esses dons em um grau muito maior comparado ao que fazemos em termos de ajudar o próximo. O presidente Kimball explicou isso parcialmente dessa forma. A vida abundante, mencionada nas Escrituras, é o resultado espiritual alcançado ao multiplicarmos nosso serviço ao próximo e investirmos nossos talentos no serviço a Deus e ao homem. Tornamos-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos, porque há tanto mais em nós a encontrar. Exemplos de transformação que experimentamos quando ministramos e o contraste. Os missionários descobrem quando param de se preocupar consigo mesmos e, em vez disso, perguntam: quem eu posso ajudar e como farei? O que acontece é que eles param de pensar em si mesmos e se concentram no propósito de trazer almas a Cristo. Essa descoberta geralmente é resultado de trabalho árduo dos missionários. E eles podem se sentir tão cansados por estarem em um lugar novo com pessoas, comida e costumes diferentes, e frequentemente com um idioma desafiador, que se torna difícil para eles se concentrarem em pessoas e servir. Mas quando o fazem, tudo muda. Eles param de se preocupar, começam a trabalhar e prosseguem com sua tarefa abnegada e descobrem uma dimensão totalmente nova para a sua missão e para a sua vida, com paz
e senso de propósito. Infelizmente, o oposto dessa descoberta, com muita frequência, se desenrola para os missionários quando voltam para casa e começam a abordar as necessidades de sua nova vida, fase da vida, sejam voltadas à educação, ao emprego ou preocupações pessoais e familiares. Eles passaram 18 meses a 2 anos aprendendo que somos mais felizes quando não nos preocupamos conosco, ou como o presidente Hinckley descreveu, quando nos esquecemos de nós mesmos e trabalhamos. Muitas vezes, quando voltam da missão para a vida que deixaram para trás, eles também voltam para hábitos mais concentrados em si mesmos que fazem parte daquela vida. Em especial, voltam a pensar muito mais em si mesmos, em como estão se saindo, como está a sua aparência, como eles soam, ou o que as outras pessoas estão pensando deles. Tão certo como olhar à nossa volta e ajudar ao próximo traz luz, paz e alegria, voltar-se para si mesmo traz dúvida, ansiedade e desânimo. Tive uma experiência alguns meses atrás, quando fiquei deitado, acordado por muitas horas tentando dormir, mas sem conseguir. Finalmente me levantei e andei um pouco pela casa e depois voltei para a cama e tentei dormir novamente. Como continuei com dificuldades para pegar no sono, um pensamento transformador de repente me ocorreu: pare de pensar em si mesmo. E então me veio a pergunta: quem eu posso ajudar? Fiquei lá deitado, orando fervorosamente: quem eu posso ajudar e como farei? E então eu tive uma inspiração, a inspiração de falar com um amigo e incentivá-lo. Não foi algo grande, mas na manhã seguinte eu segui a inspiração e espero ter feito algo bom. O que eu sei é que quando orei daquela maneira, perguntando quem eu poderia ajudar, eu encontrei paz que tanto procurava e finalmente consegui dormir. O Salvador andou fazendo o bem, sempre procurando alguém para ajudar e curando todos os oprimidos. Ele constantemente abençoou, ensinou e guiou outras pessoas para mudar seu ponto de vista e, portanto, sua vida. É esclarecedor que quando ele chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, sua mudança de direção e foco tenha sido instantânea. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Mais tarde, depois da crucificação, quando o Salvador foi tirado deles da forma mais cruel possível, eles voltaram para a pesca, para o que sentiam que sabiam. Certa ocasião, o Salvador ressurreto veio até eles, depois de terem pescado em vão. Ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Isso foi uma demonstração de que ele não tinha perdido seu poder, mas também uma representação ousada de que eles estavam procurando no lugar errado e se concentrando em coisas erradas. Enquanto comiam os peixes juntos, o Salvador perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Todas as vezes, e com um sentimento crescente de ansiedade, Pedro respondeu que sim. Após cada uma das respostas de Pedro, o Senhor pediu a ele que apacentasse suas ovelhas. Por que o Salvador lhe perguntou 3 vezes se ele o amava? Bem, Pedro tinha sido chamado anteriormente para seguir a Jesus. Ele tinha respondido instantaneamente, deixando sua pesca para trás. Mas quando Jesus foi tirado deles, Pedro se entristeceu e ficou perdido. Ele se voltou para a única coisa que sentia que conhecia, a pesca. Naquele momento, Jesus queria que Pedro realmente ouvisse e compreendesse a importância do convite. Ele precisava que Pedro entendesse o que significava ser um discípulo e seguidor do Cristo ressurreto. Agora que ele não estaria mais fisicamente ao seu lado. O que o Senhor queria de Pedro? Ele queria que Pedro apacentasse suas ovelhas, seus cordeiros. Esse era o trabalho que precisava ser feito. Pedro reconheceu seu chamado gentil e direto, e o apóstolo presidente respondeu valente e destemidamente, oferecendo o restante de sua vida ao ministério para o qual ele tinha sido chamado.
Por meio da restauração, temos outro apóstolo líder na terra hoje. O presidente Nelson nos convida a apacentar as ovelhas de Jesus. Nós os ouvimos na conferência geral da maneira mais clara e amável possível. Fomos tocados e inspirados, mas será que fomos transformados? Com todas as distrações que nos rodeiam, com muitas coisas menos importantes que exigem nossa atenção, o desafio agora é responder a esse convite e agir. Realmente fazer algo. Realmente mudar e viver de modo diferente. Sua pergunta em resposta ao convite para ministrar pode ser: onde começo? Comece com uma oração. O presidente Nelson nos desafiou a avançar além da nossa habilidade espiritual atual para receber revelação pessoal, pois o Senhor prometeu que se buscares, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Perguntem ao Pai Celestial o que fazer e por quem fazer. Qualquer pequeno ato de bondade nos leva a olhar à nossa volta e traz consigo suas próprias bênçãos. Responda a qualquer impressão que vocês receberem, por mais insignificante que pareça ser. Ajam de acordo com ela. Pode ser uma mensagem de texto amigável para alguém que não esteja esperando por isso, talvez qualquer outro tipo de mensagem. Talvez uma flor, alguns biscoitos ou uma palavra generosa. Talvez seja algo pequeno, como limpar um jardim ou quintal, lavar roupas para alguém que não consiga se movimentar como costumava, lavar um carro, cortar a grama, limpar a neve ou simplesmente ouvir um amigo falar sobre os desafios que está enfrentando. Como disse a irmã Bingham, às vezes pensamos que teremos de fazer algo grandioso e heróico que conte como serviço prestado ao próximo. Contudo, atos simples de serviço podem ter um impacto profundo nos outros, assim como em nós mesmos. Vocês podem se sentir relutantes em dar o primeiro passo, convencidos de que não tem tempo ou de que vocês não podem fazer alguma diferença, mas vocês vão se surpreender com o que algo pequeno pode fazer. Se perceberem que estão preocupados com um amigo que está se afastando da igreja e perdendo sua fé e esperança, convidem-no para se juntar a vocês em algum ato de serviço ou ministério. Não há melhor maneira de abrandar o coração para as coisas de Deus e redescobrir o seu amor em nossa vida do que envolver-se em serviço significativo para alguém em necessidade. Devemos constantemente nos lembrar por que servimos e ministramos. Somos filhos de nosso Pai Celestial. Estamos na Terra para aprender e crescer por meio de uma variedade de experiências para que estejamos mais completos quando retornarmos a Ele. A aprender a olhar à nossa volta, em vez de olhar para nós mesmos e servir uns aos outros, é uma parte muito importante de nosso propósito aqui. Na verdade, é algo fundamental. O milagre de olhar à nossa volta e ministrar a alguém em necessidade é que, no processo, aprendemos que podemos nos esquecer de nós mesmos e de nossos próprios problemas. O presidente Nelson está estabelecendo um padrão mais elevado e mais santo de serviço para vocês e para mim. Quando aceitarmos esse convite, descobriremos como é gratificante, libertador e conciliador para nós e como podemos ser agentes de uma mudança e de consolo na vida de outras pessoas. Quando recebemos a investidura no templo e servimos uma missão, ficamos tentados a dizer: bem, já fiz minha parte e fui uma máquina de serviço de tempo integral por 18 meses ou 2 anos. É a vez de outra pessoa agora. O mesmo pode ser dito depois que nos casamos. Podemos pensar: bem, eu consegui. Agora é hora de dar um tempo. Mas esse tipo de ministério não para. É um modo de vida. Podemos dar uma pausa em nossas atividades regulares e tirar férias para descansar e revigorar, para afrouxar o arco, como dizia Joseph Smith. Mas nossa responsabilidade no convênio é de amar uns aos outros como Ele nos amou e apacentar suas ovelhas. Não entra em recesso.
Já fui beneficiário desse tipo de ministério e descobri a paz e a alegria que advém de ser um instrumento nas mãos de Deus em benefício de outra pessoa. Jen descreveu a luta que tivemos pela vida de nosso filho recém-nascido. Depois de sua perda, nos perguntamos se algum dia nos recuperaríamos. Naquela época, recebemos uma extraordinária manifestação de amor, de bondade, de ajuda de familiares e amigos, bem como de pessoas que mal conhecíamos. Um casal especial, nossos amigos queridos, foram ministros constantes durante o período todo. Eles ficaram ao nosso lado, orando conosco e por nós, e nos oferecendo bênçãos, refeições, palavras de consolo, bem como silêncio. De alguma forma, eles sempre apareciam quando recebíamos alguma informação crítica ou quando nos sentíamos sobrecarregados, com exaustão e depois pesar. Eles têm demonstrado ao longo dos anos que esse é o modo de vida deles. Eles ministram calma e consistentemente. Ao servir na área Europa da igreja nos últimos anos, enquanto morava na Alemanha, testemunhei esse princípio por ser aplicado com efeito surpreendente. Quando membros da igreja e nossos amigos de outras religiões se juntaram para ajudar os incontáveis milhares de refugiados que tinham perdido tudo ao fugir dos combates e da devastação da guerra que ainda continua no Oriente Médio. Muitas vezes caminharam milhares de quilômetros carregando apenas pequenos sacos com seus pertences. Vendo uma necessidade, vendo irmãs e irmãs, vendo seus cordeiros, nosso povo se juntou para ajudar, vestir, alimentar, abrigar e consolar esses refugiados que haviam perdido tudo. Ao fazerem isso, aqueles que ajudaram foram transformados. Foram abençoados com luz, com energia e alegria que nunca tinham vivenciado ou que havia desaparecido quando se concentrava em si mesmos e nas rotinas mundanas da vida. Nosso povo continua esse esforço em todo o mundo. Os refugiados têm necessidades imediatas e altamente aparentes, mas há outras pessoas ao nosso redor cujos desafios podem não ser tão aparentes, que precisam de nossa ajuda e nós, igualmente, temos uma necessidade de ajudá-los. Nosso ministério e serviço não precisa acontecer do outro lado do mundo. Em muitos sentidos, é melhor se for perto de casa. Sou muito feliz por pertencer a uma igreja que coloca isso em prática. A igreja fornece água potável para 500 mil de pessoas que não poderiam tê-la de outro modo. Mais de 7 milhões de horas voluntárias são dadas ao cultivo, colheita e distribuição de alimentos aos pobres e necessitados. 49 mil cadeiras de rodas foram já fornecidas em 41 países. Voluntários restauram a visão e treinam 97 mil cuidadores para pessoas com desafios visuais em 40 países, sem mencionar o programa Mãos que Ajudam, onde centenas de milhares de nosso povo ajudam pessoas afetadas por pequenas e grandes catástrofes. E eles estão sempre prontos para ajudar aqueles que foram afetados por grandes e pequenos desastres, bem como melhorar suas vizinhanças e sua comunidade. Esta é uma igreja de ação. E é um ótimo lugar para buscar serviço, se você tem por próximo de você em 300 mil voluntários que contribuíram de milhares de horas a ajudar em suas comunidades locais. Esta é uma igreja de ação. É isso que nós fazemos. É isso que vocês fazem. Deixem que isso seja uma característica que defina quem você é. E é dessa forma que encontramos alegria e paz, porque esta é uma das melhores e mais tangíveis maneiras de seguir o exemplo do Salvador. O presidente M. Russell Ballard disse: "Grandes coisas são realizadas por meio de simples e pequenas coisas. Como os pequenos filetes de ouro que acumulam com o tempo para formar um grande tesouro,
Nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria sempre que estendemos a mão a uns para os outros. Gostaria de destacar 3 amplos tipos de serviço que todos nós temos a oportunidade de participar. O primeiro é o tipo de serviço que nos são designados ou solicitados a realizar como uma responsabilidade na igreja. Isso foi abordado de uma maneira bela e inspiradora na Conferência Geral. Nós nos esforçamos para o tipo de ministério que é estimado, não medido, onde pensamos sobre aqueles pelos quais somos responsáveis, oramos por eles e os ajudamos. O segundo é o tipo de serviço que decidimos fazer por nossa própria vontade. É uma expansão do primeiro, que fará parte de nossas ações e interações diárias ao nos procurarmos mais conscientemente nos esquecer de nós mesmos e nos preocuparmos com outras pessoas. Não há nenhuma designação formal, mas somos motivados pelo mesmo exemplo cristão, começando por ser gentis e prestativos com os que nos rodeiam. Atos de bondade e generosidade silenciosa levam à mudança de coração e a relacionamentos mais dedicados e mais significativos. O terceiro é o serviço público. Mesmo com sua idade, vocês podem servir em escolas, instituições de caridade e governos locais, regionais e nacionais. Gostaria de incentivar homens e mulheres a, semelhantemente, participarem dessa forma. Onde for adequado, envolvam-se em política com foco no serviço e na edificação de pessoas e comunidades. Evitem as divisões políticas que se tornaram tão polarizadas, forçadas e destrutivas em comunidades, países e continentes. Junte-se a outros políticos que encontraram uma causa comum para trazer cura às vidas conturbadas em sua própria jurisdição e além dela. Vocês podem ser uma voz de equilíbrio e razão, defendendo a justiça em todas as áreas da sociedade. Há uma crescente necessidade de que vocês contribuam com sua energia nesse tipo de envolvimento cívico íntegro. Quando lemos as notícias, talvez sintamos que o mundo está piorando. Se cada um de nós agir de formas grandes e pequenas todos os dias, podemos mudar nosso próprio mundo e o das pessoas que nos rodeiam. Ao servirem seu próximo e ao servirem com o próximo em sua comunidade, vocês farão amigos que compartilham o seu desejo de ajudar. Essas amizades se fortalecerão, construindo pontes entre culturas e crenças. Antoine de Saint-Exupéry disse: "A vida nos ensinou que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim olhar juntos na mesma direção. Não há companheirismo exceto através da união em um mesmo grande esforço. Mesmo em nossa época de bem-estar material, deve ser assim. Senão, como explicaríamos a felicidade que sentimos ao compartilhar nosso último pedaço de alimento com outros no deserto? Se cada um de vocês aceitar o convite para ministrar como Jesus ministrou, vocês serão transformados, tornando-se cada vez mais abnegados, ao invés de egoístas. Descobrirão a alegria que advém de ministrar à maneira do Salvador, deixando para trás suas ansiedades e incertezas e a tristeza que advém de suas aparentes inadequações. Talvez à medida que ouvirem essas palavras, um nome ou uma causa lhes vieram à mente. Isso é provavelmente um convite do Espírito e talvez um convite para que recebam anteriormente, para estender a mão, cuidar e levar. Escolham aceitar esse convite e orem hoje para saber o que podem fazer agora. Então, continuem a fazê-lo todas as manhãs. Quando virem e sentirem as bênçãos que isso proporciona a vocês e àqueles a quem ministram, vão querer fazer disso um padrão diário. Nosso maior e melhor esforço é compartilhar a luz, a esperança, a alegria e o propósito do Evangelho de Jesus Cristo com todos os filhos de Deus e ajudá-los a encontrar o caminho para casa.
ajudar, servir e ministrar a eles são as manifestações do Evangelho em ação. Ao fazermos disso um modo de vida, descobriremos que é excepcionalmente gratificante e o único modo de encontrar a paz e a alegria que podem ter se afastado de nós. Gostaria de repetir o encargo dado pelo presidente Nelson a cada um de nós. A principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta é a Igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua terna bondade. Foi assim que o Salvador viveu. E foi por isso que ele viveu. Para prover o bálsamo perfeito e a cura definitiva por meio de sua dádiva grandiosa, infinita e expiatória para vocês e para mim. Que sigamos o Cristo vivo de forma mais voluntária e eficaz, à medida que nos esforçarmos para nos tornar seus verdadeiros discípulos, ministrando como ele faria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.